Então aqui, nesse caso da programação em R nível intermediário, queríamos começar caracterizando melhor o ambiente R, dando uma descrição mais detalhada sobre as suas características em termos de linguagem. Bem, iniciamos com a seguinte pergunta: o R, ele é uma linguagem programa ou ambiente? O R é uma linguagem interpretada, porque a gente sabe que as bases do R, ela por não ser uma linguagem pura, ela tem por trás bases como a linguagem S, do qual em alguns materiais dos próprios materiais do R, o define como um dialeto da linguagem R, como se fosse uma extensão da linguagem R. Temos também a linguagem C para execução de algoritmos de alto desempenho, do qual o R foi desenvolvido pensando no sentido de ter uma maior velocidade nas suas execuções. Parte dos algoritmos da base do R foram desenvolvidos em C, como também em Fortran, assim também como pela própria linguagem R. Então ela é uma linguagem interpretada nesse aspecto. Alguns livros e materiais o definem como um software, mas o software nos dá a impressão de ser aquele conjunto de códigos fechados, do qual a gente não consegue fazer complementos, implementar, nossas linhas de comando, algo que não esteja implementado em softwares. Dificilmente você consegue dar a sua contribuição. Então, como uma melhor definição do R, nós vamos o definir, e aí a gente vai seguir em alguns momentos falando como linguagem ou como ambiente de software, por termos um conjunto, uma arquitetura bem definida e desenhada, planejada, no sentido de que o usuário não vai estar apenas como usuário, mas também como desenvolvedor. Ele pode sim implementar e contribuir dentro dos seus algoritmos, problemas, para o próprio ambiente R. Então a gente deixa nesse contexto de ambiente R, pensando que esse ambiente inclui a manipulação de dados, operações com matrizes, coleção de ferramentas para análise de dados, criação e apresentações gráficas para as apresentações de dados. A linguagem inclui condicionais, fluxos de controle, funções recursivas, definição pelo usuário e recursos de entrada e saída. E essa série de itens aqui, ela é da própria definição da página do R, no sentido de que dentro disso aqui tudo, ela por não ser uma caixa fechada, o usuário pode estar na condição também de desenvolvedor, no sentido de também contribuir com algo mais. E aí a gente vai vendo e percebendo ao longo dos anos uma contribuição muito significativa, principalmente do grupo do RStudio, que vem nos proporcionando coisas magníficas quanto à documentação, relatórios que podem ser desenvolvidos no próprio R. Então, nós iremos definir daqui para frente ou como ambiente R ou como linguagem. Nesse modo, agora pensando no contexto de linguagem, o ambiente R a gente o define como um software livre de código aberto com licença GNU, porque nós usuários podemos estar na condição de desenvolvedores para podermos dar essas contribuições. É claro que as alterações feitas na base do R, nós não podemos fazer essas alterações diretamente, porque nós temos o grupo do R-Core Team, do qual só estes podem fazer as alterações específicas da base do R, até por questão de controle. Bem, tentando definir um pouco mais, nós dizemos ainda que a linguagem R, ou o ambiente R, é uma linguagem de programação interpretada. Isso porque já falamos anteriormente que ela não é uma linguagem pura,
como, por exemplo, as linguagens de baixo nível, como a linguagem C ou linguagem Fortran. Ela também é dada como uma linguagem de programação dinâmica, e essa caracterização, nós, quanto à linguagem de programação dinâmica, linguagem de tipagem forte dinâmica, no sentido de linguagem de programação funcional e orientação a objetos, nós vamos dar agora um pouco de detalhamento na sequência. E por fim, nós temos a parte de linguagem de programação metaparadigma. Por fim, nós iremos caracterizar da linguagem de programação interpretada até programação orientada a objetos, nós iremos fazer definições e não iremos definir ao fim dessa videoaula a linguagem de programação metaparadigma, mas nós vamos intuir que essa caracterização do ambiente R significa que ele vai conseguir caracterizar a linguagem pela própria linguagem. É como se fosse uma figura de metalinguagem, né? Pelo próprio ambiente R, pela própria linguagem, nós conseguimos captar informações da própria linguagem.